É isso aí, meu irmão, minha irmã. Estamos aí com o nosso Partilhando YouCat, mais uma vez essa semana, com as perguntas e as curiosidades, as dúvidas que os jovens sempre trazem acerca de si mesmo, acerca da sua fé. E é no YouCat que nós explicamos as principais dúvidas que os irmãos vêm trazer para nós. Então vamos aí para mais uma pergunta da semana. Olá, boa tarde, meu nome é Wallace, sou da cidade de Itaúna e eu tenho uma dúvida. Por que os padres não podem se casar? É isso mesmo, sobre a questão do celibato dos padres, é importante nós trazermos algumas explicações, porque afinal de contas sempre fica a questão, mas às vezes na igreja evangélica, lá os pastores podem se casar, na igreja, por exemplo, nas igrejas orientais, os padres também, os sacerdotes também podem se casar, somente os bispos não. Por que na igreja ela se valoriza tanto a questão do celibato do sacerdote, sendo que os primeiros padres, eles se casavam? Haja vista que Pedro, por exemplo, era casado, Jesus curou a sua sogra. Então, por que a questão do celibato sacerdotal? E aqui no YouCat vai explicar direitinho para nós no parágrafo 258. Diz assim: Jesus viveu celibatariamente e quis exprimir assim o seu amor indiviso por Deus Pai. Assumir o estilo de vida de Jesus, vivendo uma castidade celibatária por causa do reino de Deus, está lá em Mateus 19:12, são as formas de viver o celibato, tornou-se desde o tempo de Jesus um sinal de amor, de indivisa entrega ao Senhor e de total disponibilidade para o serviço. A Igreja Católica Romana exige dessa forma a vida do celibato aos bispos e presbíteros. Já as igrejas católicas orientais, apenas aos seus bispos. E ainda acrescenta o YouCat: o celibato, diz o Papa Bento XVI, não pode significar permanecer vazio no amor, mas deve significar deixar-se apaixonar por Deus. Um sacerdote vivendo o celibato deve ser fecundo ao representar a paternidade de Deus e de Jesus. O Papa diz ainda: Cristo necessita de sacerdotes que sejam maduros e viris, capazes de exercer uma verdadeira paternidade espiritual. O que na verdade é o celibato? Nós precisamos entender, à luz até do nosso saudoso Papa João Paulo II, sua teologia do corpo, que o celibato e o matrimônio se completam. O matrimônio diz ao celibatário: olha, você nasceu para um casamento. E o celibatário diz ao casal: olha, vocês estão aí juntos, mas existe um casamento que é eterno, que não é esse que vocês vivem aí. Ou seja, é importante compreender que o celibato é uma antecipação do que todos nós vamos viver no céu, que é um casamento eterno com Deus, uma comunhão eterna com Ele. Como diz o próprio Jesus, no céu não haverá casamento. Já o matrimônio é um sinal que aponta para o casamento celeste. Agora é importante dizer que, principalmente no caso do sacerdote, do bispo, do religioso até, que o seu celibato ali, ele não pode ser um celibato infecundo ou infértil, mas é importante que ele compreenda a fecundidade, que é necessário ser pai, e assim como as irmãs religiosas também, uma maternidade que seja espiritual. Então o celibato, ele precisa dar frutos também nesse sentido. Aqui vai dizer o YouCat ainda: e vós mesmos, como pedras vivas, entrai na construção deste templo espiritual, para construirdes um sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2:5. Nosso Papa dizendo aqui para nós, primeiro Papa, dizendo a importância de um sacerdócio santo. O padre ou o bispo, quando assume essa condição de celibatário, ele faz uma entrega total a Deus. Por amor a Deus, por amor ao reino de Deus, ele se entrega para então doar toda a sua vida, abrindo mão, sim, de uma família para ser pai de uma grande família, de uma numerosa família, onde ele ali como pastor vai guiar o seu rebanho. Então aí está a mensagem, a resposta da pergunta da semana. Espero que você tenha compreendido e leve também não só essa resposta, mas divulgue o nosso canal no YouTube, divulgue também o nosso Partilhando YouCat para que outras pessoas conheçam a nossa verdade e fé. Fique com Deus e até a próxima.